Fala aí galera, eu sou o T e está preparado para receber o mamadão? Sim meus amigos, eu queria falar sobre um dos decks novos da coleção de SEAC Cyberstorm Axis, a mais nova main collection que já tá legal há bastante tempo, inclusive já teve nacional vigente valendo o SEAC Chupa T, que achou que não ia chegar as cartas a tempo, chegaram. E o Mannadium, por exemplo, que é o nome do TCG, conseguiu até fazer top 32 no nosso nacional. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse deck, continuando a nossa saga aí, falando sobre as coisas novas dessa nova coleção, que na verdade a esse ponto já não é nem tão nova, já está disseminada. Mas, caso você ainda não tenha visto nada específico sobre os Mannadium, estou aqui para tentar mostrar para vocês brevemente uma breve apresentação e um breve resumo do que se trata esse deck. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá! Muito bem, mas antes de você prosseguir com o vídeo, deixa eu te lembrar dos nossos amigos e parceiros da MyPCard. Lembrando que você quer comprar ou vender as suas cartas de Yu-Gi-Oh! Ou de qualquer porra de card game que você jogue, você acessa aí mypcards.com.br para poder comprar ou vender as suas cartinhas. Se caso você queira, você pode cadastrar as suas cartas na tua pasta. Não precisa ser loja, não precisa ter CNPJ, não precisa ser MEI e escravo. Você pode vender essas cartinhas dentro da sua pasta tranquilamente, certo? Então você ganha dinheiro e fica rico e milionário. Mas, por outro lado, você pode querer comprar suas cartinhas como um bom escravo da Konami. Se você for fazer isso, use o meu cupom TECHERO5 comprando as suas cartinhas dentro da MyPCards. Esse cupom te dá 5% de desconto nas suas compras e dobra os teus números dos sorteios que acontecem mensalmente na plataforma. Então, se você quer comprar suas cartas, vender suas cartas, comprar pizza ou simplesmente encontrar mães solteiras, acesse mypcards.com.br, compre suas cartas, venda suas cartas, sei lá, mano, me indica lá no teu trampo. Agora vamos pro assunto do vídeo. Muito bem, então aqui na tela eu estou com o deck do Lucas Vaz, que fez top 32 no Nacional. A decklist não é importante, não é importante dizer qual é a melhor forma de jogar de Mannadium, o importante é só você entender a ideia geral do deck, né? Então, por partes, primeiro, o objetivo do deck de Mannadium, né? Como vocês podem ver nessa decklist aqui, a gente usa o número baixo de techs, né? E aí, por motivo disso o Mannadium é um deck de combo, e ele realmente é um deck de combo. Tem algumas cartas que sozinhas fazem alguma coisa e, pasmem, essas cartas não são cartas de engine. Basicamente o Hero Lives ele é muito bom, ele faz uma jogada interessante sozinho, e isso é no mínimo irônico, né, porque não é uma carta de engine, mas faz a jogada inteira, por exemplo. Mas fora isso, você não tem one card play, por isso que ele passa a ser um deck de combo, porque precisa de combinações de cartas. Esses conceitos dos nomes dos decks, eu acho que eles foram se moldando no decorrer do tempo, né? E aí deck de combo, geralmente o vagabundo pensa que é só um deck que faz muitos summons e que tenta colocar as interações na mesa e tal. A esse ponto eu nem sei se isso é necessariamente verdade, tá ligado? Porque, por exemplo, um Kashira faz um combo, tá ligado? Ele consegue fazer um monte de summon e jogadas ali. Um Splight com alguma coisa também. E um Mathmech, o tanto de summon que o Mathmech faz, apesar de que ele passa só com o Hit Soul, por exemplo, ou um Wikid IP, beleza, mas enfim. Mas basicamente é o combo, creio que tá bem vinculado à questão de as cartas que você precisa para poder construir a tua jogada, né? Precisa de várias cartas, precisa de uma combinação delas e daí deriva-se o combo, né? Você precisa de um combo de cartas para conseguir fazer alguma coisa. E o Mannadium tá meio nessa vibe, porque não tem muitos one card play e você precisa ter ali as combinações de two card plays que façam combos. E pelo fato disso acontecer, acaba que a consistência do deck baixa. E porque a consistência dele baixa, porque não tem muitos one card play e ao mesmo tempo o Mannadium sozinho não se sustenta, então você precisa colocar algumas outras cartas para poder sustentar a tua engine e fazer o combo valer a pena, você acaba tendo pouco espaço para tech, né? Então não tem um número alto de one card play. Pelo fato da engine sozinha não se sustentar, não ser consistente, não ter sólida sozinha, você precisa colocar outras coisas, vide Scary Claws e Heroes. Então isso faz com que você coloque mais cartas no engine, não é como se você tivesse ali 20 cartas de 17, 16 cartas de engine, pote e techs.
tá ligado? Não é isso que acontece no deck. Então ele tem esse fator, e por causa desse fator ele acaba cabendo um número menor de decks. Aqui, por exemplo, nessa decklist, você tem aqui 3 hand traps, 9, né, perdão, 3 gamas, 3 draws, 3 ashes e 2 TTT. Essas são as techs, e aí você mete o driver se quiser nessa conta de espaço para tech, totalizando 12, né? E pelo fato de você precisar nesse formato ter um combo de hand trap, ou então você precisa ter um combo de techs, né? Pode ter decks que, por exemplo, não estão usando 15, 16 hand traps, tá ligado? Mas você usa 12 e você usa ali tem uns spot flex ali no teu deck que você pode colocar cartas que lidam de maneira diferente ali, né? Pode ser Dark Hurler de main deck, Books de main deck que você tá usando, TTT Fake ou TTT True, e aí você começa a mesclar um pouco, mas 12 hand traps tem. E aí os espaços para tech, ao invés de usar 16 hand traps, eu ponho ali 4 cartas que são cartas que tentam quebrar boards, por exemplo. O deck não tem isso não, você tem um spot ali específico dessa quantidade de cartas, e elas precisam ser impactantes. Por isso que Gama, Draw, por exemplo, eu acho bem acertado essa decisão. E aí, tá morto o second, foda-se. Se você tá indo primeiro, basicamente o teu plano não é ter hand trap por trás, o teu plano é fazer a tua jogada passar. Então, foda-se que o Gama fica morto, você lida com isso fazendo a tua jogada. Se a tua jogada passar, você não precisa do Gama, por exemplo, né? E aí o TTT também, obviamente, porque o deck precisa, apesar de ele não ser extremamente consistente, mas o fato de você compor o deck dessa forma faz com que você tenha pushes. E aí no formato de hand trap o TTT é absurdo, porque tomou uma hand trap no começo, não sendo draw e não tendo Gama, por exemplo, cara, TTT, hand, tira uma carta e você joga depois, tá ligado? Você vai ganhar o jogo provavelmente assim, porque uma hand trap não para ninguém, sozinha, né, pelo menos. Então, cara, você tomou uma hand trap, deu TTT pra mão, é desesperador, por isso que o TTT é uma carta bem desgraçada. Mas enfim, dito isso, agora a gente entra nas questões do deck, das mecânicas do deck, né? Então, ele é um deck da parte da lore do Visas, né? Por isso que ele tá aqui, então ele é a parte synchro da lore do Visas. Porque você tem o Scarecrow pra Link, o Tiara pra Fusão, o Cast Tira pra Exceed, tudo está na lore do Visas. E aí os Mannadium são a parte synchro da lore, e o foco dele é esse, né? Então você tem esses synchrozinhos aqui, apesar de você conseguir colocar monstros no campo que te habilita a fazer alguns links também, né? Então é basicamente isso. Agora, como funciona? O que as cartas de Mannadium fazem? Basicamente, você tem aqui cartas que interagem com as contrapartes do Visas, né? E as contrapartes do Visas sempre tem 1500 de ataque e 200 de defesa. A gente tem aqui o Reinhardt, né, o Mannadium Reinhardt, ele é o melhor deles, porque ele é um buscador. 2 efeitos nessa carta. O primeiro, que durante a tua main phase, se esse carta tá na tua mão, é um efeito Quick, você pode escolher um Mannadium, um monstro que você controla, ou um monstro contraparte do Visas, né, com 1500 de ataque e 200 de defesa. Ou seja, esse cara pode estourar o Reinhardt, porque ele também é uma contraparte do Visas com o mesmo ataque e mesma defesa. Então, ele dá esse efeito, estoura o bicho do campo e se invoca por Special. E nisso, quando ele é normal ou special, você pode adicionar um Mannadium card, exceto ele mesmo. E aí você pode buscar as cartas Mannadium do deck. Que nessa decklist temos esse Mannadiumzinho, né, o Reinhardt, mas você não pode buscar ele. Temos a bolinha, que é o Mick nesse caso. Tem aqui a Spell, a Obsession. E você tem também, na verdade é só isso, o campo não é Mannadium, né? Assim como todos os campos da lore, eles não têm o nome do arquétipo. Mas enfim, é isso. Ele busca simplesmente essas cartas e uma Counter Trap, para poder te dar uma versatilidade ali, né? Então esse é o efeito dele e ele é bem interessante. Observou que ele estoura cartas também, assim como o Visas. Para quem não lembra, o Visas, que é um Tanner de nível 6, Warrior de luz, ele diz que se esse carta tá na tua mão, você pode escolher um monstro que você controla com um tipo e atributo diferente, destrói o monstro e se fizer, você faz Special Summon do Visas da tua mão. Ele tem um efeito de batalha aqui, mas é irrelevante. Então, esse bicho aqui tem essa vibe, só que ele é bem melhor que o Visas, porque quando ele é invocado ele busca uma carta. Só que o Visas é o coração do deck aqui, ele é Tanner e tal. Enfim, mas como tem essas duas cartas que interagem com estourar cartas no campo, o arquétipo tenta tirar proveito disso. E aí que entra as bolinhas, né? Então, além dessa bolinha aqui, que na decklist do Lucas ele só usou a bolinha de água, mas além dela você tem cartas que já existe, que é essa bolinha de terra, e que vai chegar, que é a bolinha vermelha. Mas enfim, basicamente elas compartilham aqui no efeito, né? Se você controla um Visas ou uma contraparte do Visas, ou seja, Reinhardt ou Reinhardt, você pode fazer Special desse bicho da tua mão. Beleza? Um Extender e ele é Tanner de nível 2. E aí eles têm um outro efeito. Se esse card é destruído por batalha ou efeito, você pode Special Summon um Mannadium Mick, né? Ou seja, um outro dele, um outro da mesma bolinha do teu deck.
E aí ele aplica um outro efeitinho no final, né? No caso do Mickey, que é essa bolinha de água, quando você estoura ele cai no cemitério, ele dá efeito para invocar uma bolinha do deck. E essa bolinha do deck pode vir com um nível incrementado por 2. Então a bolinha vem como nível 4, que é bem importante para jogadas de 5, você poder moldar o nível dos teus monstros, né? Então, a outra bolinha aqui, ela tem a mesma coisa de entrar por espécie da mesma forma. Se ela é destruída, ela faz a mesma coisa, invoca uma outra bolinha dela do deck. Só que aí, monstros 5 que você controla ganham 500 de ataque. Por isso que ela é piorzinha do que a bolinha azul, que pelo menos te ajuda a modular os níveis, né? Então, cabe fazer um estudo de decklist aí pra ver se realmente precisa dessa bolinha ou não. Uma bolinha a mais faz diferença? 2 é bom? 3 da azul, 2 da marrom é interessante? 2 marrom é interessante? Não tenho certeza. Vai chegar essa bolinha, mas não é importante pra gente falar por enquanto, né? Ela é bem interessante também, só que ela pode invocar qualquer um dos dois, né? Só que essas bolinhas de main deck, elas não são hard ones por turn. Eu posso estourar a minha bolinha aqui 2 vezes e aí ela vai poder invocar outra do deck. Essa bolinha, por exemplo, ela não é. Só que elas invocam apenas elas mesmas, né? Então o Mickey invoca só o Mickey. O Fearless invoca somente ele mesmo. E esse cara, ele invoca qualquer um dos dois. Mas enfim, essas são as cartas. Por fim, nós temos aqui a Spell, né, que é a Abscission, que ela escolhe um monstro que você controla, destrói ele, e se você fizer, você adiciona um Calarion. Meu Deus, voz de fumante. Um Calarion do deck, que é o campo. Ou, se você já tem o campo na tua Spell Trap Zone, você vai adicionar um maná de um Spell Trap no lugar. E aí você acaba adicionando a Counter Trap. Então tem várias linhas de jogada que você já tem a tua jogada, essa spell aí, ela acaba buscando isso aqui, né? Então, por exemplo, o Reinhardt pode buscar essa spell estoura a bolinha vai se pagar invocando a tua bolinha do deck. Se você já tiver o campo, por exemplo, você vai poder dar o campo, pega o Reinhardt e já tem a bolinha, né? E aí o Reinhardt pega essa spell, invoca a bolinha, essa spell estoura a bolinha, e aí busca uma carta, só que nesse caso ele não vai buscar o campo, ele vai buscar a Counter Trap. Então isso é interessante, variações de linhas de combo. E no cemitério ela tem um efeito, você pode banir ela e fazer summon de um Visas ou de uma contraparte do Visas da tua mão. Isso é interessante porque você precisa de uma determinada quantidade de push. Então essa carta ela tem uma dupla funcionalidade nesse sentido, que é bem interessante. Além dela, tem uma outra spell que não está sendo usada no decklist, mas ela com certeza é uma carta pior, porque ela revela um Manádio ou um Visas da tua mão, compra 2 cartas e coloca uma carta da mão no fundo do deck. É basicamente isso. E tem o efeito de se banir e considerar um bicho como Tanner, uma contraparte do Visas como Tanner. Mas enfim, ela é uma carta que precisa ver combinação, estranho. Essa carta com certeza é bem melhor. Basicamente as cartas são essas, a gente chega no campo por fim, né, no Calarion aqui, que ela, assim como todos os campos da lore do Visas, que eu já fiz um vídeo falando que eu odeio esses campos, quando ela é ativada, você pode adicionar um maná de um monstro ou um Visas do deck pra tua mão, beleza, como todos os campos da lore fazem. Caralho, tá tocando a mesma música, beleza. E aí, assim como todos os outros campos, ela tem um efeito de aumentar ataque. Então, monstros luz que você controla ganham ataque para cada Thunder que você controla e que esteja no teu cemitério. Então, ela deixa teus bichos bufados e fortes. E um terceiro efeito, que se um Face Up Thunder que você controla é destruído por batalha ou efeito, você pode escolher um desses monstros destruídos e fazer summon dele pro campo. Então só nessa jogadinha que eu te falei, por exemplo, você tem um Calarion e uma bolinha, ou um Reinhardt, você dá efeito ativa o campo que busca o Reinhardt, por exemplo. Normal summon um Reinhardt, ou então invoca normal summon uma bolinha e estoura a bolinha com o Reinhardt da mão, tanto faz. E aí você vai poder buscar Abscission, por exemplo. A Abscission vai dar efeito, vai estourar a bolinha e vai buscar Counter. Nisso, triga a bolinha para invocar uma bolinha do deck e triga o campo para invocar a bolinha do cemitério. E você faz um volume de monstros no campo rápido, tá ligado? O que é muito, muito interessante. Enfim, basicamente assim, gente, de engine do deck é só isso que tem. Tá? É importante frisar agora algumas outras partes que tapam o buraco da decklist, que é o Hero Lives com o Prisma. Por quê? Basicamente, é importante que a gente tenha jogadas e summons e extenders. Precisa ter isso. Essas cartas aqui, elas ajudam você por 2 motivos. Primeiro, ela é um Special Summon de nível 4 do deck. Segundo, ela põe o Visas no cemitério. E terceiro, ela conecta a engine de Scareclaw. Essa carta é muito boa no deck, tá? Muito boa. Por quê? Basicamente, você tem aqui os Scareclaws no deck, né? Você só usa o Rash Heart, só ele. Tem algumas decklists que usa só um Rash Heart, tem algumas decklists que usa só um Arrival, tem alguma decklist que usa só uma Rashfobia porque ela é buscado. Aí você vai de você como que você quer usar, tá ligado? Mas a engine de Scareclaw, ela é importante. Por quê? Basicamente, se você tem um Rash Heart, você dá normal summon dele, efeito busca um Arrival, o Arrival pode invocar um Scareclaw ou um Visas do cemitério, ou seja, um Extend, uma carta, vira 2, né?
você linka fora esse bicho e faz o Light Heart. Scary Claw todo mundo já sabe, dá efeito, pega Rashfobia. Rashfobia efeito, busca outro Rash Heart que entra por Special, tá ligado? Então é interessante, ó, um normal summon que pegou o Arrival. Você linka fora, faz esse bicho aqui, que dá efeito, que pega essa carta, que dá efeito, que pega essa carta. Você tem 2 bichos no campo, você pode juntar e você vai poder dar o Reborn invocando o outro do cemitério. Então você vai ter 3 monstros no campo aí, tá ligado? Uma carta vira 3, isso é forte. Então essa carta te ajuda em vários níveis, vários níveis. E o Prisma te ajuda também, porque você dá o Hero Lives, paga metade da vida, claro que se você não controlar monstros face-ups, tá? Então geralmente é a primeira coisa que você ativa. Você paga metade da vida e faz summon de um hero do deck. Você vai invocar o Prisma. O Prisma tem o efeito que, uma vez por turno, você pode revelar um monstro de fusão do teu extra deck e você manda um material específico da fusão que você está mostrando do deck para o cemitério, como custo. E aí o nome do Prisma no campo acaba se tornando o nome do monstro que você mandou. Por que isso é importante? Você vai dar summon do Prisma e vai mostrar essa fusão aqui, o Vicious Astrode, que ele pede um Visas como material. Então o Prisma vai jogar o Visas do deck pro cemitério. E nisso o nome do Prisma vira Visas. E isso vira Light Heart, porque o Light Heart perde um Scary Claw ou um Visas como material. E nisso você transforma essa carta no Prisma, que vira o Visas, e põe um Visas no cemitério porque é importante, que vira o Light Heart, que pega a Rashfobia, que vai pegar o Rash Heart, que vai entrar por Special embaixo da zona do Light Heart. Então você fez a tua jogada sem gastar o normal summon, o que é muito bom. Então o Prisma e o Hero Lives é extremamente importante. E a proporção dessa aqui, de 3 Hero Lives para 1 Prisma, faz total sentido, tá? É isso. É um Terrotop Tactomborg, mas fazer o que? É isso aí. E também é importante porque você vai colocando o Visa no cemitério sem ter invocado ele pro campo. E isso é importante porque existe esse cara. Esse cara é muito bom no deck. A fusãozinha, né, o Vicious Astrode, basicamente ele é feito com um Visas mais uma contraparte dele. Ele deve ser special do teu extra deck por banir cartas do teu campo e ou cemitério como materiais. É um summon inerente, você só faz igual um ABC Buster, tá ligado? E ele não pode ser invocado do cemitério porque ele é special invocado dessa forma, você não faz fusão dele, faz special summon dele, banindo os materiais do cemitério de preferência. E o Prisma poder mandar esse cara aqui do deck pro cemitério acelera esse processo, então você faz ele. E aí ele é importantíssimo, porque indo segundo, ele tem um efeito que é o seguinte, ó, não pode destruir por batalha, beleza, e ele tem 3.000 de ataque, um bicho de 3.000 que você põe no campo, porque sim, de várias formas. Se esse card é special invocado, você pode escolher um monstro, um outro monstro no campo, custo, destrua-o. E se você fizer, essa carta ganha ataque igual a metade do ataque do monstro, ataque ou defesa, o que for maior. Esse efeito não é uma vez por turno e você não pode fazer, e você não tá restrito a fazer ele só uma vez por turno. Você pode fazer 2 deles se quiser, e os 2 entram trigando efeito e matando cartas. Esse bicho é bem interessante, ele põe uma pressão forte. E ele tem um combo lindo, lindo no deck com esse cara aqui, o Cross Ship. Porque o Cross Ship, quando você faz uma fusão, quando algum bicho é invocado, enquanto o Cross Ship tem uma fusão apontando para enquanto o Cross Ship aponta para uma fusão, o Cross Ship trigger invoca um nível 4 menor do cemitério. E aí você acaba simplesmente linkando ali 2 bichos. Na jogada de Scary Claw que eu falei, você consegue pôr 2 bichos no campo. E aí você vai fazer o Vicious Astrode na seta do Cross Ship, que vai invocar alguém no cemitério. Então aí você já começa a degringolar combos e jogadas, tá? Eu falei aqui de algumas partes e eu fiquei por 18 minutos falando, meu Deus do céu, cara. Esses vídeos estão saindo cada vez mais do controle. Eu achei que eu tava falando por tipo 10, 12 minutos e eu ia poder mostrar o combo, mas enfim, foda-se. Eu vou te mostrar alguns combos para exemplificar tudo isso que eu falei, né? Eu tentei apresentar as questões do deck, acho que eu consegui falar aqui de tudo, porque de resto são links e sincros genéricos, tá? Basicamente é isso, e a gente precisa modular o nível dos bichos no campo para poder chegar em algum lugar. E aí cabe você a colocar as cartas que você quer. Geralmente a gente vai fazer sincro 6, porque o Tanner é 2 e os nossos bichinhos aqui são nível 4. Vamos fazer sincros 8, porque o bichinho vem do deck com nível aumentado em 2, né? Então ele vem como nível 4, então eu posso fazer um sincro 8. Aí que entra o Axel aqui, né? O Stardust. E eu posso fazer principalmente sincros 10, porque eu tenho o Visas, que é um Tanner 6, tá ligado? Junto com o Zack Extender nível 4. Então essas são as questões do deck, e os Special Summon restantes a gente faz links. Basicamente eu vou mostrar aqui algum combo pra vocês. Esse primeiro combo é só com Hero Lives, tá? Então, Hero Lives na mão. Esse é o plano. Hero Lives ativado, pago metade da vida, invoco o Prisma do deck. Deixa eu ver como é que tá o volume aqui.
Será que tá alta essa desgraça? Eu acho que não. Enfim, invoca o Prisma do deck. O Prisma do deck entra e ele ativa... Ele não é trigger de summon, né? Tem que dar efeito, você mostra o vício de Astrology do extra deck, tá? Tem que mostrar. E aí você mila o Visas. Agora o nome desse cara é Visas Starfrost. Nesse caso eu vou linkar fora, vou fazer aqui o Scary Claw, o Light Heart. O Light Heart vai dar efeito, vai buscar Rashfobia. Rashfobia vai dar efeito, vai pegar o Rash Heart. Vou invocar o Rash Heart na seta do Light Heart aqui, perdão. E aí quando ele é invocado eu posso buscar um Arrival. Pego aqui a Scary Claw Arrival do deck. Linko os dois e faço aqui o Cross Ship. Tranquilo. Agora eu vou fazer um Yugo Shokan. Bano 2 ali do cemitério e faço Vícios Astrology, né? Eu bani aqui um Visas e uma contraparte do Visas. Tranquilo. Fiz esse meninão. Tô indo primeiro, então ele não vai dar efeito de estourar cartas, né? Porque eu não sou idiota. Mas eu vou trigar o efeito do Cross Ship, que vai invocar de volta o Prisma. E aí o Prisma vai dar de novo o efeito. Vou dar o efeito de novo para jogar o Visas, porque o efeito não é uma vez por turno. E nisso o nome do Prisma, de novo, passa a ser Visas. O nome do Prisma passa a ser Visas. E aí eu posso ativar o efeito do Light Heart no cemitério e invocar ele do cemitério. Porque se eu controlo um Visas, esse cara pode voltar do cemitério, tá ligado? Beleza. Fiz um volume bom de monstros aqui. Junta. Os bichos ali que sobraram, faz uma Apolusa. Ativo o Arrival por fim, invoco o Visa do cemitério, junto, e faço aqui o Barone, perdão. Faço o Baronão grosso. E pronto. Uma carta me gera uma Apolusa para 3 e um Barone. E dependendo do ponto, se eu quiser, os bichos estiverem em defesa e tal, se eu tivesse indo segundo, por exemplo, o Rashfobia ia poder estourar uma carta. Então, assim, é um combo forte, sólido. Mas esse combo vem com Hero Lives. É uma carta completamente fora da engine, mas que faz muita coisa. Isso é pra você ver o poder do Prisma. É bem importante esse bicho no deck, por causa da Hero Lives. Eu vou mostrar um outro combo, que esse combo aqui tem mais a cara de um deck, né? De Manadio, que a gente vai usar essas duas cartas aqui. Eu não sei se é o melhor combo do deck, tá? Eu só quero mostrar pra vocês, eu não tô me preocupando muito em jogar em volta das coisas, é só pra mostrar. Então, obviamente daqui tem várias rotas que podem acontecer, né? Normal Summon Rion Heart no caso. Efeito, pegou aqui a Abscission. Dá pra fazer o contrário também, né? Dá pra, por exemplo, eu dar Normal Summon da bolinha, fazer efeito do Rion Heart da minha mão, estourar a bolinha no campo, e talvez seja até a jogada certa. Nesse ponto a bolinha cai no cemitério, morre, invoca outra bolinha do deck, e o Rion Heart dá efeito e pega a Abscission, por exemplo. Aí eu dou de novo essa Abscission estourando o Mick, que é a bolinha que foi invocada do deck, e busco o campo. E aí a bolinha cai e volta. E aí eu posso ativar o Calerium e buscar mais um bicho. Só que não nessa jogada, esse bicho que eu busquei vai ter que ser follow-up, porque eu não consigo fazer nada, porque eu já dei normal summon, já dei special do Rion Heart, né? Mas enfim. Então, fiz isso, special da bolinha, ativa a Abscission, efeito, estoura, pega o campo. Efeito da bolinha que morreu, invoca outra bolinha do deck. Ativo o Calerium agora e pego um Visas. O campo pega Visas, né? Tô ficando maluco. Então, essa outra jogada que eu falei é completamente funcional também, tá? Pode ser que seja melhor do que essa, mas enfim. Pegou o Visas aqui do deck pra mão, ativa o efeito do Visa, estoura a bolinha e invoca ele pro campo. Nisso, triga a bolinha do cemitério que morreu e triga o campo pra invocar a bolinha que morreu também. Então, invoca a bolinha do cemitério e eu invoco outra bolinha do deck. Tranquilo? Próximo passo, vou linkar fora o Visa para fazer o Light Heart. O fato de você poder ter esse Link 1 aqui é muito bom. Um Link 1 que entra e busca o campo. Lembrando que o Light Heart não é uma vez por turno, tá? Então dá pra você trazer ele do cemitério, se a esta mostrando estiver limpa, linka de novo e faz outro Light Heart e busca outro campo. Só pra ter um follow-up. Então fiz aqui a Rashfobia, que vai dar efeito, vai pegar um Visas. Visas não, o Rash Heart, perdão. Invoca o Rash Heart na seta do Light aqui. Vai poder buscar agora um Arrival, Trunks. E compra uma carta. Ainda nesse cenário ele ainda compra uma carta porque eu tenho 3 monstros em defesa. Então eu comprei uma carta que coincidentemente foi o draw aqui. Mas podia ser qualquer coisa e não vai contar pro combo, né? Ativa o Arrival, invoca o Visas. Seria um Nibiru grandão e ruim de se tomar aqui, né? Mas enfim. Junta os dois, faz o Barone. Finally. Chegamos aqui num ponto, né? Junta dois ali, faz o Cross Ship. Vamos fazer a mesma coisa de novo, né? Faz um Cross Ship. Bane os dois materiais do cemitério ali e faz um Astrode. Ele vai dar efeito, o Cross Ship vai dar efeito, perdão. E invoca aqui o bichinho do cemitério. Junta. E faz aqui o Synchro 6, Stardust Warrior, que vai dar efeito, vai comprar uma outra carta. Comprei 2 cartas nesse combinho. Junta e faz aqui o Stardust, que vai dar efeito, invocar a bolinha do cemitério. E aí você junta e faz um Synchro 10. Esse Synchro 10 que eu escolhi fazer foi o Despater, por exemplo. Mas dependendo da tua lineup de play, você pode ir para outro Synchro. Dá para fazer outro Synchro 10 aqui, por exemplo. Fazer outro Vício de Astrology do lado e juntar os 3 bichos aqui e fazer uma Apolusa. Sei lá. Dá pra fazer. Mas aqui eu fiz o Despater. Despater é feito, invoco aqui o Visa do cemitério. O Light Heart não voltou do cemitério ainda. Então eu posso fazer o efeito dele pra voltar. Junto. E faço uma Apolusa. A Apolusa entra pra 3.
Vou fazer o segundo Astrode, já que o Despater invocou aqui o Visas que estava banido, né? Vou fazer o segundo Astrode e aí eu posso fazer um Exceed, que é esse cara aqui. Eu não sei se a jogada tá alocada em Exceed, eu acho que não, mas eu posso fazer isso aqui. Essa é uma das mesas finais também, tá ligado? Que eu fiz agora totalmente com a engine de Manadio. É uma mesa bem opressiva, bem opressiva. Eu comprei 2 cartas, construí a play com 2 cartas e eu tenho simplesmente uma Barone negando 3, uma Barone negando 1, perdão, uma Polusa negando 3, uma negação de spells e um Despater que pode estourar uma carta do cara ou negar efeito de algum bicho enquanto eu reciclo recurso, o que é muito interessante. Então assim, esse é meio que o conjunto da obra do Manadio, tá? Ele é um deck interessante, é um deck forte pra cacete, só que ele cabe pouca tech e em termos competitivos não existe incentivo para você querer usar ele, em termos competitivos, tá? Mas e em termos financeiros também não, porque o deck é muito caro. Vale a pena jogar com o deck? Pá, abre o DB e joga com ele aí, cara. Agora comprar ele eu não te recomendo. Mas é basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Adeus.